a gente pode saber quem é esse espírito protetor enquanto está encarnado? Saber mais sobre ele, saber o nome? É aconselhável essa curiosidade de saber o nome do mentor ou não? Todos nós temos uma certa curiosidade, porque isso é uma característica do ser humano, né? Porém, nós elegemos alguns como os nossos mentores, né? O fulano, cicrano e etc, etc. A gente elege alguns, porém... Como se fosse o Santos da... enfim, né? De todas as vertentes religiosas, nós temos alguém lá que nós elegemos como nosso espírito guardião, espírito que nos acompanha, dentro de todas as vertentes religiosas. Porque aí, se eu citar alguns, alguém pode se sentir ofendido. Sim. Né? Mas, o que eu vou dizer? Geralmente, os espíritos benfeitores falam que a insignificância do nome é um fator preponderante. Por quê? Porque para eles não é importante o nome, sim o conteúdo. Então eles falam, olha, o meu nome não é importante. Pode me chamar de José, pode me chamar de Pedro, pode me chamar de Ricardo ou de Éder. Mas o importante é que você consiga absorver o conteúdo que eu estou lhe trazendo. Geralmente eles usam isso de uma maneira muito humilde. Porém, há aqueles que têm o desejo de saber qual o nome do seu benfeitor. Eu vou lhe falar um outro aprendizado que nos chegou através também de uma palestra, a qual o nosso irmão ele fala o seguinte: quer saber o nome do seu benfeitor? Comece a olhar para o seu próximo. Você vai encontrar tantos José, tantos Antônio, tantos Pedros, tantas Marias, que você vai ver que o nome do seu benfeitor não vai ser mais tão importante quanto a necessidade de praticar o bem. Então, ao longo do tempo, a gente vai diminuindo o desejo de saber qual o nome do seu mentor para poder contribuir com uma sociedade melhor. E aí você vai ver que nós próprios, vamos entender que não é tão importante. Mas quer saber? Faça as suas preces antes de dormir, faça as suas orações, dedique ao próximo o seu melhor, que você vai, no outro dia, ter uma clareza maior da necessidade de descobrir o nome do seu mentor. Talvez você o identifique com um nome muito simples. Talvez um Zé. Excelente, né? E você falando sobre essa questão de como se conectar, né? Então quer dizer que mesmo sem eu saber o nome do espírito guardião, do espírito protetor, do mentor, enfim, através de uma prece endereçada independente, se é para Jesus, para um santo, para um espírito espírita mais conhecido, mais atuante, né? Assim, na questão de saúde, enfim. Essa oração chega a esse mentor, ou eu tenho que me concentrar como se fosse diretamente para ele? Veio uma coisa bem rápida aqui nesse momento, mas eu vou falar. Por exemplo, o Ricardo ou o Éder, quando desencarnar, nós seremos o Éder, seremos o Ricardo, ou o Éder assumiria o seu nome anterior? Qual seria o nome do Éder quando ele desencarnasse? Quanto tempo levaria para ele ser o Éder, ou ele largar de ser o Éder e ser, por exemplo, o Antônio que ele foi na outra encarnação? Qual nome você iria levar para a espiritualidade? Qual o nome de referência? Interessante, né? Talvez o último, né? Ou talvez o nome que te registrou de uma maneira mais marcante as suas encarnações, onde você obteve um maior aprendizado. Mas qual é o seu nome espiritual? Então, o nome talvez não é tão importante. O importante é a gente sentir da proposta que eles nos trazem. Porém, nós podemos eleger um nome que seja mais fácil. Então, quando nós não tivermos o nome de um benfeitor, ou dentro de uma outra denominação, como o guia, né? Dentro da doutrina espírita, o mentor, dentro de uma outra denominação, o guia, dentro de uma outra denominação, o espírito, né, amigo e etc., façamos a nossa oração, intuitivamente a gente vai ter um nome de referência. Se aquele nome vir como referência, siga aquele nome. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar
Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.